Boa noite. Boa noite, minha gente. Ai, que saudade que eu tava. Ai, que saudade que eu tava. Será que tá tudo certo? Ai, quanto tempo, né? Então, assim, não passou nem tanto tempo, né? Um mês, não deu nem um mês praticamente. A gente tá de volta e ainda assim num dia muito bacana, porque a gente tem hoje uma comemoração. Não é? Olha só, o nosso convidado já chegou e a gente está. Eu fiquei muito contente que aconteceu justamente hoje, né, no dia da nossa live de reestreia. Ai, gente, mexa no cabelo mesmo. Não tem jeito. Eu tô nervosa, a gente fica nervosa, né? Porque é uma distração que a gente está fazendo, é um entretenimento que a gente está trocando aqui, né? Eu mando, vocês interagem. Mas é uma coisa ela é séria, tipo assim, não é brincar de contar história, né? O Diego do outro lado, hoje, por exemplo, né? Ele é um profissional no que ele faz, ele estuda pra caramba, então é uma coisa séria, né? Eu do lado de cá, pode até ser que eu esteja fazendo o papel de uma comunicadora, sabe? Aquela coisa assim. O assunto é sério, né? Os nossos encontros, a pretensão é que seja para as pessoas tirarem proveito mesmo, para que seja não só um passatempo, né? Além de ser um passatempo de qualidade, com conteúdo, né? Conteúdo que se todo mundo buscar alguma coisa, vai encontrar, né? Seja nessa live, seja na próxima. Então, mesmo que seja um entretenimento, é um entretenimento sério e a gente fica nervosa sim, porque sim. Olha só, é a Suelen que tá aí? Ou é a Graciele? Quem será, né? Eu não sei. Eu vou chamar já o Diego para a gente começar a nossa live, para a gente já adiantar os assuntos. Tá um tempinho muito esquisito aqui. Vamos lá. Cadê o Diego? Ai, será que vai dar certo? Será que a internet vai deixar a gente conversar? Bom, a minha aqui eu já dei um checkmate para ela que se me deixar na mão vai ficar de castigo. Então, deixa eu ver como é que tá o meu sinal aqui. Eu tô, tá tudo certo por aqui por enquanto também. A tela tá menor, né? A tela É tá mesmo, menor. verdade. Faz tempo que eu não Tá faço menor. live, realmente. Eu também. Ah, faz uns 20 dias que eu não faço live. É, que bom Não, que já até faz escondi um pouco a mais. bagunça aqui de trás. Olha só, eu acho que. E coloquei o filtro porque ninguém merece. Viu todo mundo usar filtro, por que que eu não vou usar? Socorro, né? A gente não tem que passar por esse apuro sozinha. Todo mundo usa filtro. Boa noite, Michele. Então, tá muito calor aí? Como é que você tá? Conta um pouco das coisas, como foi as férias? Você tava de Olha, férias? eu continuo de férias. Ah, é? Continuo de Ah, que maravilha. férias. Como assim? Acho que Explica eu tô, isso. eu tô chegando naquele nível de que eu trabalho um dia e tiro 5 de folga, ou mini férias. Eu não posso acreditar. Como assim? Você tem que contar esse É, segredo pra gente. deixa eu terminar de estruturar que eu vou passar a estratégia adequada para isso. Muito bom. É muito bom saber que tem quem vive assim, e são pessoas assim, né, que é do nosso círculo de amizade, né, do nosso círculo real. Não são pessoas assim, inalcançáveis. Isso, gente, aperta o coraçãozinho, olha o Bruno, eu não sei se o Sérgio ainda tá aí, porque às vezes as pessoas entram na live, né, dá uma passadinha, sai, vai embora, né? Mas Sim. aperta o coraçãozinho e vamos compartilhar. Deixa eu mandar no aqui pelo aviãozinho para algumas pessoas. Espera aí. Vamos ver se tem alguém disponível para nos assistir, para bater papo conosco, porque afinal de contas,
a gente vai falar de um assunto que tem a ver com todo mundo, né? Todo mundo está Exatamente. metido num relacionamento, de uma forma ou de outra. Então vamos lá. Eu vou mandar para umas pessoas aqui. Vamos ver. Ah, é pro Diego não precisa, ok. Eu já tô aqui. Você já tá aí, né? É isso, vamos lá. Pronto. Já mandei para umas 20, 30 pessoas, ok. Olha lá, o Diego quebrando os paradigmas. É misterioso, menino. Ela não contou pra gente ainda, mas ele disse que vai contar, né? Leva muito tempo para você contar pra gente como é que é isso? Vai Bom, demorar muito? eu posso dar uma ideia inicial, que é... Eu aprendi em um livro, trabalhei 4 horas por semana, do Tim Ferriss, que é um empreendedor americano. Ele tem uma Ah, proposta chamada Projeto de Vida dos Novos Ricos, que é você trabalhar de fato com o que ah, você ama e dedicar 4 horas do teu dia para fazer aquelas coisas chatas que você não gosta. ah. E um conceito bem fundamental do livro dele, que eu acho que me chamou bastante atenção, são as mini aposentadorias. A gente tem Ah, aquela cultura de você trabalhar, colocar o dinheiro na poupança para desfrutar da aposentadoria daqui a 3, 4 décadas. Ele tem uma sim. inversão quanto a isso, que é você dividir esse planejamento em mini aposentadorias. Você pode Ah, ter uma vida sim. de rico sem precisar ser rico. Só que para isso você precisa de Hum. planejamento, precisa de foco, precisa ter clareza no que você quer para sua vida. É uma ideia bem legal, Ah, que eu comecei a colocar em prática em 2016, quando eu li o livro. uau. Hum. É bem interessante. Então, então você tá de férias e mini aposentado, curtindo umas Ainda não cheguei, mini ainda, aposentadorias. ainda não cheguei nesse nível, por enquanto são só as folguinhas que a gente consegue ter. Pois é. Mas A minha então, aposentadoria eu. vai ser quando eu chegar no teu nível de fazer mochilão em Portugal, em Lisboa, na Ai, meu França, Deus. mademoiselle. É, eu tenho você Uh, como minha fonte de inspiração. olha, eu vou te falar, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do Ah, mundo viajar, com certeza. É meu maravilhoso. passaporte, Mas ó, meu passaporte já está é, aqui encaminhado, só falta os carimbos lá. então, e os carimbos é só a lifestyle, então. É só providenciar. Isso daí é só você. ah, a viagem é como a gente quando começa a planejar ela, já começa a acontecer e é muito gostoso porque a cabeça da gente ela muda, sabe? Até a gente não adoece, é uma coisa incrível. Tudo dá certo quando você está planejando uma viagem, é maravilhoso. Inclusive na saúde, é muito bom. Eu Sim, muito. recomendo. Então, vamos lá, então, falar do nosso assunto da noite, né? E a gente tem aí 3 pontos para conversar, né? E 3, 4 pontos, tem aí uns assuntos de última hora que são extremamente pertinentes, né? A gente estava falando mais cedo sobre comportamento das pessoas. Então, se der, a gente fala um pouquinho no final sobre isso, né? Uhum, tá bom. Comportamento como que anda, por que que as pessoas estão fazendo, não é por que que elas estão fazendo, mas o que levam elas a fazer, né? Porque é incrível. Eu estava vendo umas matérias hoje, né? De jornal, de portais assim, de nome, renome, né? E sabe quando você olha a notícia, você lê e você fala, gente, aqui tem uma situação, sabe quando parece que está instigando a alguma coisa? Então, elas estão muito instigantes hoje, né? Tudo, parece que é a malícia, né? É a malícia, eu acho. E aí as É pessoas se que, aproveitam disso, né? é que se você olhar sobre a expectativa, a perspectiva da, como é que é a palavra? Espectalarização? Ah, Ó, não, eu não vou lembrar a palavra agora, que eu vou me enrolar aqui, ah, mas é muito uma questão de uma headline para chamar a atenção, uma coisa bem espetacular. sim, Então tem que colocar uma chamada bem atrativa, bem chamativa, para gerar aqueles clickbaits, que muitas vezes
o conteúdo da notícia nem faz jus ao título, né? Ai, muitas Não faz jus ao vezes, sim, título, mas é só para sim. você entrar lá, clicar e eles ganharem por clique. E geralmente é blog que tem muito Ah, disso, né? E tem alguns meios de comunicação, de mídia também sim. que estão indo por essa ideia. Então tem sempre aquelas chamadas bem chamativas para chamar a atenção das pessoas para engajarem nisso. Muitas vezes elas nem abrem para ler, comentam ali com base no título e Exatamente. mandam para Sim. frente. Nossa, e assim, com aquela ideia que ele teve, né? A pessoa interpreta a manchete de uma maneira e já manda para frente fazendo o seu comentário, né? Em Sim. cima, que é assim que funciona, né? Deixa eu ver se eu mudo essa lâmpada aqui que eu não tô gostando dela, peraí. Nossa, parece que assim eu chorei dias e dias e noites, peraí. Essa tá menos pior, vai. Eu odeio esse negócio, esse ring light. Mas enfim. Então, aí no final a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Uhum, Mas tá. voltando ao assunto relacionamento, né? Que é interpessoal, né? Aquela coisa mais a dois, a três, a quatro, né? Como, como que você prometeu pra gente três lições, né? Para 2021, pra gente melhorar os nossos relacionamentos. Oi, Fanny. Entrou o Rogério, não sei se ficou também. Mas enfim, boa noite a todos que estão entrando. Como você quer começar falando do relacionamento com pessoas saudáveis? A gente consegue escolher assim, se relacionar só com pessoas saudáveis? É possível? Perfeitamente. É? Perfeitamente. Isso vai muito do foco que você direciona, que vai muito do ideal de pessoa que você quer se tornar. Até eu estava revisando um treinamento aqui lá do GPND, que você conhece, junto com o Éder, e Sim, eu sim. justamente falo um pouco desse trecho, de que qual o ideal de pessoa que você quer se tornar. Aí eu me projetei ali como exemplo, já que acho mais justo falar daquilo que eu vivi para dar propriedade àquilo que eu estou falando. Então, eu era uma Sim. pessoa retraída, o Bruno está aqui, ele não deixa eu mentir, era uma pessoa retraída, muito Aham. reativa, eu fazia as Sim. coisas que dava na cabeça, que eu pensava eu fazia. Então, eu era uma pessoa praticamente com uma autoestima bem depreciada naquele período. Isso Uhum. aqui atrás de mim, eu não era assim. Eu não era assim. Aham. Só que chegou um momento de que eu tive que pensar. Eu pensei assim, pô, que tipo de pessoa eu quero me tornar? Até quando eu vou ficar quebrando a cara, tendo esses padrões de comportamento, esses pensamentos que eu tenho também. Eu preciso mudar isso. Aí eu comecei a me Sim. relacionar com pessoas que foram me direcionando para o caminho do autodesenvolvimento, né? Comecei com livros, Uhum. comecei com psicoterapia, fiz 10 anos de psicoterapia, também depois acabei entrando na faculdade também. Através disso, meus filtros de percepção sobre a vida e visão de homem foram abrindo também. Então, eu fui me tornando mais Uhum. seletivo com o tipo de pessoa que eu queria. Porque para mim já estava claro, eu quero ser uma pessoa com autoconfiança, com uma autoestima bem sólida e bem trabalhada. Eu quero ser uma pessoa que tenha plena ciência do planejamento que eu quero para a minha vida. A partir do momento que eu tornei isso claro para mim, eu pude identificar as pessoas que se assemelham a mim, isso é importante, que se assemelham ao ideal de pessoa que eu quero me tornar. Então, isso tornou muito mais fácil. Uhum. Hoje eu posso dizer que eu tenho poucos amigos, muitos conhecidos, mas os poucos amigos que eu tenho Uhum. são aqueles que me enriquecem e muito de forma espiritual, de forma afetiva, de forma intelectual. Então, todas essas três camadas que a gente usa para navegar na vida são de suma importância para a gente ter clareza. Para a gente ter ideia do que a gente tem para oferecer para a pessoa e para a sociedade em Sim. si, fica mais claro da gente poder identificar as pessoas que a gente quer se relacionar. Quando eu sei o que eu tenho para Sim. oferecer, eu sei o que eu posso requerer. Então, se eu sou uma pessoa que eu estudo 3, 4 horas por dia, mais ou menos, eu leio muitos Aham. livros, muitos artigos, procuro sempre ouvir os mais velhos, até aquelas pessoas que falharam muito nas caminhadas que elas tiveram, mas elas têm uma riqueza muito grande de aprendizagem. Então, eu Sim. aperfeiçoei mais a minha questão de escuta, eu ouço Aham. mais e falo menos. Isso já é muito do meu perfil, Aham. na minha personalidade, meu traço de personalidade. Então, tudo isso me permitiu ter esse desenvolvimento que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa que procura trabalhar o meu desenvolvimento intelectual,
meu desenvolvimento afetivo, que é a capacidade de me relacionar com as pessoas, de ter plena consciência do que de fato é reciprocidade, o que é gratidão, o que é empatia, o que é amabilidade e compaixão, se eu tenho clareza nisso e expresso isso no dia a dia, é mais do que justo eu procurar uma pessoa que corresponda a isso que eu sou também. Entende? Esses dias eu Sim. publiquei aqui sobre os opostos se atraírem, na verdade, que é uma crença muito popular, né? Eu nem. Eles podem Eu, até podem se atrair, do ponto de aham, vista psicológico, não cosmológico. Mas do aham, ponto de vista psicológico, os opostos podem se atrair por um viés de idealização, por uma novidade que aparece. Só que quando você se aprofunda na relação com a pessoa, você vê que pequenas diferenças, mas diferenças bem cruciais para sustentar e dar sim. liga na relação, não são suficientes. Esses opostos acabam impactando, acabam chocando. Então, os opostos se Ah, atraem? Podem atrair, mas o que vai permanecer na relação são semelhantes. Isso vale para amoroso, vale para social, vale para familiar, hum. vale para um empreendimento de você ter um sócio. Então, tudo isso é importante. Então, voltando à sua pergunta, é possível sim você escolher se relacionar com pessoas saudáveis. Sim, e no caso aqui tem uma pergunta. No caso da família, quando é. Como aplicar isso no ambiente familiar, né? Porque assim, a, a, a diferença, né, de personalidade entre a família e os membros da família, né, torna, né, o convívio familiar um desafio, né, dia após dia, porque numa casa, por exemplo, com bastante pessoas, com diversidade de comportamento, de modo de pensar, né, e cada um com a sua liberdade, né, porque tem isso também, a família é livre para pensar, né, que, quando você obedece e dá essa liberdade aos membros, né, para que cada um tenha o seu posicionamento, tudo, enfim. Mas como se de repente ali a pergunta é essa, né, acho, no âmbito familiar, como lidar com as diferenças, né? Eu acho que deve ser isso que ela está dizendo. Porque já que convive todo mundo, né, no mesmo círculo, né, de relacionamento, de, de convívio mesmo, né? Uhum. Bom, é importante compreender de que a estrutura familiar forma uma cultura que vai determinar certos padrões de comportamentos, porém, não vai definir a personalidade pura e igual dos membros da família. Eu posso ter certos traços da minha mãe que se potencializam em mim, como também não. A minha mãe é uma pessoa reservada, uma pessoa mais introvertida, mais tímida, e isso remete muito a mim também. Hoje eu sou bem menos tímido, porém o meu traço de introversão ele é muito mais acentuado do que a extroversão. Então, por isso que Ah, quando eu estou no meio de muitas pessoas, eu fico esgotado. Eu fico esgotado no meio de muitas ah, pessoas, né? Então, isso tem essas pequenas diferenças, mesmo você nascer, conviver e morrer no mesmo ambiente de família. Vocês podem cultivar sim. o mesmo ambiente, a cultura, porém cada um vai ter a sua peculiaridade, vai ter a sua individualidade. E quando você compreende a sua individualidade, o que, que você gosta, o que, que você precisa, fica mais fácil de você compreender o outro também. Por exemplo, Hum. eu, quando eu estou estressado, eu prefiro ficar sozinho, porque é o momento que eu mais reflito sobre o que eu falei, sobre o que eu fiz, sobre o que falaram para mim, sobre as circunstâncias à minha volta. Eu preciso do meu tempo sozinho. Eu não gosto de ser interrompido. Da mesma forma quando eu estou estudando ou quando eu estou lendo, que eu estou muito focado nisso. Então eu não gosto de ser interrompido. É o meu momento de individualidade ali. Uma pessoa que Sim. é mais. E outra, eu não gosto muito de frequentar festa, casamento, por conta que eu já te falei, um ambiente cheio de pessoas me esgota rápido. Eu consigo Aham. interagir com uma e com outra, eu consigo interagir no ambiente, mas em pouco tempo eu fico esgotado. Eu preciso me recuar para recarregar minhas energias, eu preciso ficar sozinho para recarregar. Uma pessoa extrovertida, ela é do povão. Ela gosta de estar no meio das pessoas, gosta de brincar, de comemorar, e Aham. entre outras coisas que para mim seria desgastante. Então, quando eu consigo compreender quem eu sou, eu consigo compreender o outro. Então, dentro do ambiente familiar, se eu consigo identificar o meu papel dentro da família, o meu jeito, como que eu me comporto, vai ficar mais fácil de compreender o outro também. O que, que o outro precisa,
quais são as motivações da outra pessoa, quais são os valores dela, qual a crença que ela formou ao longo do tempo, porque além da família, tem um ambiente religioso que talvez nem todos da mesma família frequentam a mesma comunidade religiosa, tem Sim. a questão comunidade, o círculo social também, tudo isso faz parte do Tem a desenvolvimento da questão, personalidade de cada pessoa. Então é sim. importante prestar atenção nesses pequenos desenvolvimentos que a gente tem ao longo da nossa vida, entende? Então quando a gente Sim. consegue identificar isso, fica mais fácil compreender a pessoa. Novamente, quais são as motivações dela, qual o jeito dela de lidar com certas situações, o padrão de comportamento dela, por que ela faz o que faz, por que não faz o que deve fazer. Hum, Essas pequenas perguntas que a gente começa a fazer, a gente começa a levantar várias hipóteses, até chegar no momento de, tá, por que que você agiu dessa forma? Como você quer que eu te ajude? Como você quer que eu te ouça? Será que a gente pode fazer hum. diferente? Em vez de simplesmente rebater, ah, se não dá, você tem que mudar esse seu jeito, esse é meu jeito de ser, não vou mudar nunca. Não. Esteja aberto para diálogo. Pergunte. A gente só conhece outra pessoa perguntando. Então, acho que a base é partir desse princípio. Você fala bastante de conhecer-se primeiro, né? Você definir-se primeiro, né? É, saber primeiro o que você quer, para depois você buscar no outro o que você espera. Então parece que o autoconhecimento é a chave de muita coisa mesmo, né? Sim, exatamente. Exatamente. A mesma coisa, você fez a live com o Bruno sobre o direito do consumidor. Quando você tem Sim. clareza do seu direito como consumidor, fica mais fácil de você entrar no estabelecimento e de identificar aquelas coisas que não correspondem com aquilo. Não, pela é meu direito que você emita uma nota fiscal, não um cupom fiscal, mas uma nota fiscal. Eu sei que você pode ter custo com isso, mas está no meu direito. Eu quero a nota. Então fica Sim. claro para você o seu direito e também de poder negociar certas situações, certos comportamentos também. Sim. Não tem para onde fugir, Janete. Autoconhecimento é a chave para o nosso desenvolvimento. Para qualquer área da nossa vida, a gente precisa se autoconhecer. Não tem como pular essa fase. Porque aí a pessoa se conhecendo, ela começa a conhecer os seus próprios desafios, né? O que que ela tem que vencer primeiro, antes de tudo. A gente conversou na outra live, acho que a respeito disso, né? Novamente, é porque é um assunto recorrente, toda vez a gente vai falar sobre isso, porque eu acredito que é o ponto de partida mesmo, eu acho, né? Eu Uhum, vejo dessa sim. forma. Sim, e enquanto, assim, é, no caso de vamos colocar de pessoas maduras, né? Pessoas maduras, relacionamento maduro. Quando duas pessoas maduras se encontram e vão se relacionar ou vão por meio de trabalho, porque, por exemplo, eu vou dar uma situação aqui, né? Que tem vários tipos, né? Relacionamento não é só o afetivo, né? Mas tem o, o, o da gente com a comunidade, a gente para fora mesmo, né? E isto da pessoa, uma pessoa de meia idade indo para o mercado de trabalho, vai. Ela há muito não ia. Ela já viveu, por exemplo, uma boa parte da vida, né? Nessa Uhum. hora, ela ainda tem mais alguma coisa que o comportamento dela deve ser como? Me dou, é, ou eu levo o que eu tenho, levando, né, o conhecimento de si, ou ela deve absorver, continuar aprendendo com certeza, né? Mas qual que é a dica, né? Para uma pessoa de meia idade que está indo para o mercado de trabalho, vai se relacionar com pessoas desconhecidas, muitas pessoas já com ideias formadas e tudo mais. E aí? Bom, e Reconhecer aí as fraquezas e aprender. Que o Bruno está exatamente, falando isso ali. é um ponto crucial também, né? De quando você identifica só, até pegando o gancho do que o Bruno colocou, quando eu Sim, identifico a minha fraqueza, eu evito fazer uma projeção no outro. Né? Quando eu reconheço uma fraqueza minha, eu tendo a conseguir identificar no outro também de que, caramba, ele também ele tem essa mesma fraqueza que eu. A gente pode melhorar já junto. vi isso, né? Ao invés de eu tenho uma certa fraqueza, um exemplo hipotético aqui, eu sou uma pessoa prepotente. Hipotético, tá, gente? Eu não sou prepotente. Mas eu sou muito Ok. prepotente, arrogante, e eu não tenho clareza Uhum. disso. Para mim é normal, porque provavelmente eu cresci num ambiente que me condicionou a desenvolver esse tipo de comportamento.
Eu identifico uma outra pessoa que também é prepotente e olho com aversividade para ela. Olho para ela, não, fulano prepotente, arrogante, é o jeito que ele trata a pessoa. E se eu for, uma coisa é você identificar isso e sentir um certo incômodo, outra coisa é você identificar e rebater a pessoa. Uma coisa que Freud diria, o que, que tem dentro de você a ponto de você rebater a outra pessoa? Por que, que você se incomoda tanto a ponto de verbalizar, de discutir com ela, de brigar com ela? Será que tem alguma coisa dentro de você referente àquilo que você condena a outra pessoa? Olha só, pô, peraí, tem um Hum. momento de eu parar e por que eu me incomodo tanto com fulano? Por que Ele eu acho ele pegou a. prepotente? É. Será que eu também sou? Aí, fulano, você me acha prepotente? Ah, te acho, Diego. Te acho, e muito. Ainda bem que você perguntou. Tava doido para te falar isso. Não tinha medo, mas já que você perguntou, você é. Opa, então, Aham. preciso melhorar. Preciso melhorar. Mas Aham. voltando à sua pergunta, uma Sim. pessoa meia idade para o mercado, ela tem uma riqueza muito grande que já é a vida. Ela é uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, uma pessoa formada. Então ela tem muito a agregar Sim. para a empresa e para as pessoas que estão à volta dela também, sabe? E ela não deixa de aprender. E ela também não para de mudar. A gente continua mudando até a gente morrer. Eu Hum. vejo várias notícias aqui, às vezes até mandam para mim, de senhores de 60, 70 anos, concluindo mestrado, doutorado, uma riqueza muito grande ver isso. E Sim. você vê que a pessoa ela continua em processo de transformação. As pequenas Sim. mudanças que vai fazendo ao longo da vida pode levar à transformação, que é o que elas estão encontrando. Então ela tem muita coisa a contribuir também. Só que uma coisa que eu coloco como denominador comum é ouça mais. Aproveite o ambiente que você está e conheça ouvindo mais. Se você for Sim. falar, fale coisas precisas, coisas objetivas, até você se adaptar ao ambiente e se sentir mais à vontade de você poder se expressar mais à vontade. Mas enquanto você está entrando em ambientes desconhecidos, ouça mais, para você conhecer as pessoas em volta, para você se adaptar ao ambiente, porque isso vai te trazer uma grande aprendizagem também. E um pouco mais de conforto para você caminhar naquele terreno desconhecido, né? Porque a gente no caso, a convivência não tem que ser, por exemplo, bonzinho com a pessoa de meia idade, né? Dá para ser justo. Por exemplo, se cometeu um erro, sabe? A gente já viu acontecer isso, né? Não sei se você já viu aquele filme O Estagiário. Não vi ainda. Olha, é um filme sensacional, que é bem isso que eu tô falando mesmo. Eu esqueci o nome do ator, e ele vai estagiar, porque na verdade, ele não é um estagiário, ele não está cursando alguma coisa, ele é um aposentado que foi trabalhar, né? E aí o pessoal todo tendo maior cuidado com ele e tal, e acontece exatamente isso o encontro, né, da meia-idade com o jovem, o público, um ambiente que ele é totalmente desconhecido, ele se sente deslocado a princípio, mas a riqueza, né, o que ele tem para agregar, né, no final, faz toda a diferença, sabe? É um filme sensacional. É maravilhoso. Esse filme é muito bom. Eu adorei. Tá, Adorei mesmo. tá na minha lista. Não sei se ainda está no catálogo, mas a gente tinha colocado na lista para assistir. Já que você Tá? tocou no assunto, Então. eu Veja, vou porque assistir para ver. é, ele fala exatamente disso, da convivência de uma pessoa que estava fora do mercado, desambientado, sabe? É tudo isso. E o relacionamento, ele não tem que ser, como eu disse, né, generoso por causa da pessoa, assim, quem está com ele se relacionando, né? Pode ser justo, se ele cometer erros, tem que ser corrigido, tudo vida que segue, né? A pessoa tem que aceitar E, também, né? e vai cometer erros. É que entra muito uma Sim. questão de interesse e disposição versus humildade. Porque eu conheço muitas Uhum. pessoas de meia idade que se acham donas da razão, porque viveram muito, têm bastante experiência, e que eu ainda estou na fralda, e também a gente não vai chegar Ah, a lugar nenhum, né? A gente tem que partir pela meritocracia da experiência. Beleza, você viveu bastante, você tem muito a agregar, isso é óbvio. Só que eu também tenho muito a agregar. Minha experiência é diferente da sua. Eu tenho uma capacidade de absorver, de aprender mais rápida do que você tem hoje. Não que você não tenha, mas a minha é muito mais rápida por conta da minha formação psíquica, cognitiva, como de qualquer jovem. isso. E é uma questão de unir o útil ao agradável.
sabe? Só que para isso, a gente tem que mudar aquela cultura de ouvir para rebater. Ouça para É. compreender. Como aquilo que eu falei, por Hum. que isso, por que daquilo, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo. Olha, quando eu trabalhava na Cargill, na época que eu fazia visita a navios, eu fiz muita amizade com os conferentes do Ogmo. E já eram caras aposentados, mas são, sabe, são profissionais de uma extrema riqueza intelectual. Eu chegava lá, eles sempre Sim. estavam lendo algum livro, lendo um jornal. Eu olhava, dar uma Olha que bisoiada legal. assim, o senhor tá lendo o quê? Aí falava do livro, entrava em assuntos. E olha, boa parte do profissional que eu me tornei lá foi por conta da minha relação com eles também. De eu parar para Que ouvir o que, que legal. eles têm para agregar. Isso gerou uma reciprocidade. Tanto é que quando eu chegava lá, eles Uhum. olhavam para mim, eu cursava psicologia na época, eu chegava lá para entregar Aham. o relatório e falava, ó, meu psicólogo aí, chegou finalmente, só tu para vir aqui para conversar com a gente. E gerou uma amizade bem bacana, bem legal. Eu tenho certeza que se eu cruzar com algum deles na rua, eles vão, se tiver numa outra calçada, uma coisa que eu acho fascinante. Né? Você tem amizade com Ah, uma pessoa, depois de um certo tempo você não vê mais, mas cruza com ela na rua, nossa. ela está do outro lado da rua. Ela atravessa a rua para te cumprimentar. Olha, se uma pessoa faz isso, você tem uma credibilidade muito alta com ela. Você deixou uma É, imagem muito boa, muito positiva. Então que acredito legal. nesse contexto, Janete. A gente tem que ouvir mais para compreender e não rebater. Porque a gente aprende Sim, muito ouvindo, a gente aprende muito observando. E é uma característica que poucas pessoas acabam ignorando ou se entregam ao desaprendizagem disso daí. Porque quando a gente é criança, a gente aprende com a maior sim, facilidade. O pai ou a mãe fala sim. uma coisa, a criança vai e replica na mesma hora. O pai e a mãe têm um certo comportamento, a criança vai e reproduz na mesma hora. Tem uma facilidade muito É, grande. E a gente sim. perde isso conforme vai crescendo. Por inúmeras existências, envolve ego, envolve convicção, Ah, dogmas, e a gente perde isso. E quando a gente consegue sim, resgatar isso, de aprender só observando, e tem evidências que documentam isso, que a gente aprende muito mais observando, se as pessoas compreenderem isso, nossa, a gente vai ter um up muito grande, tanto na questão comunitária como sociedade em si. sim, sim. É, então aquilo, quando você fala da empatia, né, que é sempre é outra coisa que a gente também sempre fala a respeito dessa questão, é, a gente está falando disso, né, nesse momento, quando eu percebo a dificuldade do outro e às vezes eu até me espelho ou isso me comove, mexe comigo para eu tanto melhorar em mim, né, como tentar ajudar, de repente. É disso que a gente está falando, é de empatia? É Também, está isso? muito ligado, está muito ligado. Ah, Você lembra que não sei se você ficou sabendo, provavelmente sim, mas no ano passado teve uma forte chuva, foi logo no começo do ano, foi bem antes da pandemia. Teve uma sim. certa área aqui do Foi. Guarujá que ela teve rompimento de barragem, perderam casa, e houve uma Sim, corrente de pessoas que ajudaram umas às outras, sabe? Isso sim. é uma plena um pleno ato empático com o ser humano, de se comprazer com a dor do Sim, outro, de olhar para o outro e sim. perceber, caramba, ele precisa de ajuda. E se fosse eu numa situação dessa? Talvez as Sim, pessoas não iriam me ajudar, mas já que eu tenho esse livre-arbítrio, já que eu tenho essa consciência que foi dadas a nós por Deus, por quem acredita na questão da evolução, a nossa evolução proporcionou isso, por que não usar para sim, fazer o bem? Meu professor sim. de psicologia foi no sétimo semestre, em 2017, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O bem já existe. A nossa função é simplesmente transmitir. O bem já existe. Hum, A nossa função é apenas transmitir. E foi o que eu vi no ano passado aqui. As pessoas se juntando, sim, fazendo um texto no Facebook pedindo para compartilhar, se dispondo para ajudar. E durante a pandemia, sim. eu também recebi várias fotos de pessoas que deixavam um recado assim no elevador para os senhores: não saiam, se você quiser, eu vou lá e compro para você. Sabe? Que Isso legal. é a essência da empatia. De você olhar para a pessoa e enxergar de que ela é um ser humano que precisa de ajuda. Ela é um ser humano que precisa de um acolhimento, que precisa de Ah, uma palavra de apoio, um incentivo, sabe? É sair um pouco sim, de si para poder enxergar outra pessoa dentro da expectativa dela, dentro da perspectiva de vida dela. sim.
é se colocar no lugar do outro. Chegou, Giovanni, olha lá. Entendi. Hum, É, é o Giovanni que chegou. Então, aí o Bruno falou do acolhimento, né? Quando a gente estava falando do pessoal da meia-idade indo para o mercado de trabalho, realmente tem a ver com acolhimento. Eu acredito, né? É muito isso. sim. Acolhimento é uma palavra que está muito em uso, né? Hoje em dia ela está muito usual e é uma coisa que é uma situação, né? Que realmente faz toda a diferença quando você usa ela no seu, literalmente, né? O acolhimento, ele é um momento maravilhoso na vida de qualquer pessoa, tanto para no momento, no novo emprego, numa nova cidade, né? O acolhimento, né? Aquela recepção, você perceber. Qual que é a definição de acolhimento? Vai, fala pra gente. Que Olha, eu, do ponto de vista psicológico, o acolhimento é um abraço que você faz para a pessoa. É você se abster de qualquer tipo de resistência ou barreira afetiva ou barreira social que você tem de se relacionar com as pessoas e você derruba isso e fica aberta para outra pessoa. Estou aqui para te ajudar, né? Sei que você é novo hum, aqui. Meu nome é Diego, né? Eu faço tal coisa aqui na empresa. O que você precisar, pode contar comigo. Eu sei o quanto é difícil começar um novo emprego. Sei o quanto é difícil lidar com um ambiente diferente. Muitas vezes a gente é tímido, muito retraído, tem medo de perguntar. Então, olha, acolhimento é zero hostilidade, para resumir. Acolhimento é zero hum, hostilidade. Aí você está sim. aberto para a pessoa e ela poder, na mesma forma, se colocar aberta para você. É uma relação genuína, uma relação recíproca, uma relação de equidade. Estou aqui para te ajudar no que você precisar. Não é aquela coisa de, é novo aí, eu já estou aqui há 5, 10 anos na empresa, tem uma certa autoridade Que lá dentro vida. do setor. Não, não é bem por aí, né? Acho que o acolhimento é É. você trazer a pessoa para uma certa igualdade e você como se você tivesse entrado na empresa também. Hum. É um abraço mesmo, então. No ambiente de trabalho, a competição parece que assim, até a gente observa ah, muito isso quando a pessoa está no ambiente de trabalho, a competição parece que faz parte, né? E ela começa a acontecer, tanto pode ser, porque como é que faz, por exemplo, nesse momento, né? Tem o acolhimento, ok, mas em que momento eu esqueço o acolhimento para já colocar a pessoa ali de igual para igual e tem competição, ele se torna o meu, não meu rival, mas ele está concorrendo comigo, né? Digamos que é uma equipe de que tem metas para bater e a pessoa faz os trabalhos semelhantes, sabe aquela coisa? Por exemplo, trabalho numa loja, todos precisam vender e tem que chegar. Eu não sei nem se existe isso mais hoje. No meu tempo, há um bom tempo atrás, existia e você tinha que bater metas dessa forma. Então você disputava cliente, etc e tal. E hoje, quando é que o acolhimento é só no começo, nos primeiros, porque até na mentoria que vocês estão fazendo agora, vocês devem lidar com isso, né? Essa forma de Uhum. trabalhar, porque o ambiente de trabalho, ele com certeza tem isso daí, né? Da competição. E como é que é? Quando termina o acolhimento, fala, pronto, agora você já pode andar sozinho, vamos competir. Que hora começa a Olha, competição? acolhimento deve ser um padrão de conduta na organização, para todos os funcionários. Porque por mais que a pessoa possa ter chegado, ela estava oca ainda, ela foi se formando com o tempo, Sim. desenvolvendo domínio sobre o que ela fazia, só que ela não está isenta de erros. Ela vai errar. Porque por mais que ela possa fazer todo santo dia a mesma coisa, em algum momento ela pode errar, porque as circunstâncias são sempre diferentes. E toda Tem empresa isso. lida com pessoas. Onde tem pessoas, pode contar com a imprevisibilidade. Não tem como evitar Sim. isso. Então, o mais experiente vai errar ainda. E quando ele erra, ele precisa de acolhimento também. Ele precisa de uma correção, obviamente, precisa, porque está lidando com os Sim. interesses da empresa. Só que ela também precisa de ter um acolhimento. Por que ela errou? O que gerou esse erro para ela? Será que ela está atolada de trabalho? Né? Será que ela está com algum problema em casa que está dificultando o foco Hum, e produzir e gerar resultado para a empresa? O que está acontecendo?
Quais são as variáveis externas que levaram ela a cometer tal erro? Então, ela precisa, o acolhimento deve ser um padrão de conduta. E sobre sim, essa competição, já é errado ter essa competição interna. Porque por mais que possa ter essa rixa entre os colaboradores ou os setores, a empresa vai ter o resultado. Só que como é que fica a estrutura da empresa lá dentro, os colaboradores, entre eles? Né? Vai ficar sim, nessa situação conflitante, gerar aquela situação desconfortável. Eu sou melhor que você não produz nada, tem inveja dele. Sabe? Isso não é saudável. A empresa é um organismo. A gente vamos pensar a empresa como um organismo. O setor de sim. compras precisa do setor do contas a pagar, do comercial. Eles têm que estar numa relação amigável, numa relação de colaborativa. Ninguém ali é melhor do que o outro. Cada um tem a sua importância para o funcionamento da empresa. Então, essa disputa interna que tem, de longe, ela não é saudável. Pelo contrário, ela pode trazer uma implosão dentro da empresa. Funcionários vão adoecer, vão ficar desmotivados. Isso É, não é interesse da empresa, porque ela perde com isso. Se tirar um funcionário de vendas, ela tem que colocar o outro. Só que o outro não tem sim. treinamento, pode não ter o treinamento. Ou se tiver treinamento, o ambiente é diferente, entende? Então, essa competição interna, ela, na tese, ela não deveria existir. Mas, como são pessoas, tem sempre aqueles que o ego é um pouco mais inflado, aqueles traços narcisistas são É. bem acentuados, narcisista não, narcísicos são bem acentuados, de um querer ser melhor do que o outro, está sempre presente no ser humano. Infelizmente é, um, é uma questão que a gente tem que aprender a lidar, mas tem que ser uma questão colaborativa. Cada um tem o seu papel é importante para a empresa. É. É. Nesse caso, cada um enxergar a sua importância, seria basicamente isso, né? Aí o Bruno está falando se houver uma melhor distribuição de recompensa, ameniza a concorrência. Mas então, o problema é que é assim, né? Primeiro lugar, tal. Eu estou falando no caso de competição, porque tem mesmo, né? Empresas que premiam por desempenho, sabe aquilo? E quando a gente quando a gente vê essas situações acontecerem, tem aquilo, por exemplo, daquele um que ficou lá bem quietinho, fez o mínimo possível e acaba, a gente vê a pessoa, sabe, sendo premiada até certo ponto, né, num julgamento injustamente, de repente, enfim. É disso que eu estou falando, também disso, né? Se houvesse mais prêmios, amenizava a recompensa, amenizava a concorrência, então. Mas aqui no caso é quando tem a, a briga, né? A disputa pelos melhores lugares, até onde isso é saudável. Parece que é um mecanismo meio que eles é colocado para estimular, né? Premiação, por exemplo, é colocada para estimular. Mas tem aquilo de um passar a perna no outro, né? A Sim, gente sim, sabe sempre vai que ter. É que, na verdade, isso é, depende muito da cultura da empresa. Né? Isso que o Bruno colocou sobre plano sim, de recompensa é fundamental, porque é justamente isso que vai sustentar a motivação do colaborador. Sabe, tem gente que faz 2 horas de trajeto da casa para o trabalho, pega 2 ônibus, metrô, sim, ou percorre 40, 50 quilômetros de bicicleta. Então ela não faz isso simplesmente sim, porque ela gosta de trabalhar, não é porque ela precisa mesmo. Ela precisa, ela tem sim, necessidade. Seja por alguma situação que ela passa em casa, ou porque é uma pessoa que tem objetivos e quer alcançar, quer se desenvolver. Então, é fundamental ter um plano de desenvolvimento, e dentro desse plano de sim, desenvolvimento, que tenha pequenas recompensas, sabe? Para a equipe. Eu acho interessante que seja para a equipe. Só que para chegar nesse ponto, é preciso é, que cada um tenha clareza do seu papel dentro da sim, equipe e qual o papel da equipe dentro da empresa. Como eu falei, a empresa é um organismo. Não existe um melhor sim. do que o outro. Todos são interdependentes. O comercial precisa do contas a pagar. O fiscal precisa do almoxarifado. Todos eles estão interligados. Sim, É sim. preciso ter essa compreensão para poder ter uma estrutura sólida dentro da empresa. Sabe? Porque aí quando um ganha, todos ganham. Porque é uma equipe. Sim.
Agora a gente vai falando até um pouco, parece o assunto da mentoria do Éder, né? De vocês, a conversa que a gente teve aquele dia. Porque eu acho que é aquela história, né? Quando você falou que a empresa é um organismo, então a pessoa, quando ela tem que conhecer-se a si mesma para poder dar o seu melhor, a empresa também, sendo o organismo, acho que ela também teria essa preocupação em ela estruturar-se de uma maneira que os seus colaboradores, né, não tenham, na convivência, né, porque tem a convivência, tem aquela coisa pessoal, a nível de pessoal mesmo, né, a nível Uhum, de minimizar, como aí entra o que o Bruno falou, né, uma coisa bem estruturada gera menos conflito, de repente, é isso que eu quero dizer. exatamente, É. exatamente. Aí o organismo, a empresa, enquanto organismo, tem que se arrumar para poder conduzir os seus colaboradores de uma maneira mais amigável. Seria Exatamente, isso. exatamente. E a clareza é muito importante para que, usando esse termo organismo, ele possa ter uma regulação sólida, uma regulação formal, uma regulação eficaz, para que todos possam ganhar. Como eu falei, não existe eu, existe equipe, sabe? Essa é uma visão que um líder tem que ter, assim como o colaborador também tem que ter. Somos equipe. Se eu conseguir o que eu consegui, é fruto do nosso trabalho. É bom que você tocou nesse ponto, porque assim, em 2016 eu ganhei um reconhecimento formal de um comandante tcheco, por conta do atendimento que eu fiz com ele. Tudo Uhum. aquilo que eu falei para você sobre empatia, de você escutar a outra pessoa para compreender a realidade dela, foi aí que eu comecei a escrever esse meu projeto. Que depois o Éder começou, eu comecei a me relacionar com o Éder no trabalho, que a gente ainda não se conhecia, e ele viu Sim. eu escrevendo sobre isso, ele perguntou o que era, a gente começou a se conhecer naquele período. Aí ele se Uhum. agradou do que eu estava apresentando, da ideia que eu tive, e ele me fez o convite para fazer parte do projeto. E foi justamente essa Olha. experiência que eu tive, porque foi no embarque de milho, sabe? E eu estava no período da manhã. Eu fazia o Uau. período das 7 às 15. E eu fiz a entrada do navio, fiz toda aquela questão burocrática. E quando chegou no momento de poder de negociar o plano de embarque, aí eu sempre começo com o comandante. Comandante, quantos por cento o senhor vai querer de carga em cada porão? Como que vai ser como é que vai ser o processo do lastro também, para a gente poder conciliar e deixar o navio aprumado? Para mim, era uma pergunta básica da minha função, coisa que eu ensinava para os outros meninos também que entravam. Ele olhou para mim e falou, o imediato dele estava um pouco mais à frente de nós, ele olhou para o imediato e falou, tá vendo? A gente precisa de pessoas assim, pessoas que pensam. Sabe, para mim eu fiquei olhando assim, pô, mas ó, eu pensei comigo, ó, não sei que tipo de porto o senhor frequenta, mas aqui para mim isso é uma premissa básica de trabalho. E eu caí na graça dele. Hum. Tanto é que no final Nossa. foram 3 dias de carregamento, deu problema no final do navio, porque de acordo com o cálculo dele do draft, tinha dado 300 toneladas a menos, e o draftista do terminal tinha feito o cálculo, tinha tido 50 de quebra, o que é tolerável. E deu um problema danado Aham. naquele período, mas até que no final ele assinou o documento, foi embora, tudo certinho, até que ele chegou para mim e falou, olha, olhou para a gente, com o signatário dele, e falou, olha, eu vou fazer uma carta para esse rapaz aqui pelo atendimento dele. E ele fez a carta e Uau. mandou. E mandou para toda a Uau. gerência. Por que isso aconteceu? Porque eu ouvi o que ele tinha para falar. Porque eu me preocupei, me interessei pela perspectiva profissional dele. O que é importante para ele naquele momento? Eu não cheguei com autoridade, que eu tinha uma autoridade implícita minha naquele período por conta do terminal. Eu podia chegar com uma certa autoridade, mas não. Eu procuro chegar com igualdade. Eu quero que ele Hum. seja meu amigo. Eu sempre procurei levar essa visão, porque quando eu encaro uma pessoa como amiga, automaticamente eu me devoto com respeito a ela. Eu procuro tratar como igual. Sempre procurei usar isso como padrão de comportamento e acabou resultando nisso. Então, isso Que é beleza. fundamental. Mas eu consegui sozinho? Não. Para eu poder chegar nesse nível, eu tive que estudar muito, tive que ler muitos livros, tive que renunciar muita coisa, tive que corrigir inúmeros comportamentos meus, tive que pensar sobre a minha conduta, sobre meus valores, por que eu fazia tal coisa. Quem eram as pessoas por trás disso? Os meus colegas que me incentivavam, né, que questionavam, que me supervisionavam também, as correções que eu tive dos meus superiores também, as conversas que eu Sim. tive com os conferentes do órgão, como eu te falei, tudo isso
Sim. tudo isso fez parte dessa estrutura que eu acabei desenvolvendo naquele período para chegar nesse momento de eu vou fazer uma carta para você, porque eu gostei do teu trabalho. Eu consegui sozinho? Negativo. Negativo. Sim. Até numa palestra que eu fiz no Adélia junto com o Éder, perguntei, vocês acham aqui que o sucesso de vocês dependem de vocês? Somente de vocês? Algumas pessoas tímidas levantaram e falei, não, não. O sucesso de vocês depende das pessoas, depende também das pessoas que estão à sua Sua volta. volta. Sim. Sem as outras Sim. pessoas, não somos nada. Eu não sou nada sem você. E você nem nada sem mim. Por quê? Essa oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar conhecimento, estamos crescendo, estamos amadurecendo, mudando pensamentos, refletindo sobre outras questões. Uma pequena semente de ideia que vai plantar e se germinar vai proporcionar pequenas mudanças até gerar transformação na nossa vida. Então a gente precisa um do outro. A gente precisa do ser humano. Nós somos seres sociais, o nosso cérebro é social e a gente precisa das pessoas. Sem as pessoas, não chegamos a lugar nenhum. Se chegamos, a gente não se sustenta lá, porque a gente precisa de pessoas. A gente vai lidar com pessoas. Não existe trabalho que você não vai lidar com pessoas. Não existe. Então a gente precisa É. compreender pessoas. A gente precisa compreender os mecanismos psicológicos, os padrões de comportamento para poder aprender a lidar com as pessoas, para aprender a lidar com as adversidades, com as diferenças que cada um tem do outro. Sim. É o respeito à diversidade. Sim, é um caminho longo, né? Quanto tempo faz que você estuda sobre relacionamento? E você está aplicando já. Há quanto tempo você está empenhado nesse assunto? Olha, eu Olha, comecei a esboçar o projeto em 2017, porém eu só comecei a aprofundar mesmo, a desenvolver conceitos e metodologias em 2018. hum, mesmo assim, já são 2 anos de estudo direto. Nossa, é muito conteúdo, né? Não, de Bastante estudo conteúdo. focado nisso, mas assim, de estudar aspecto Sim, humano, isso é desde focado nisso, 2012. é isso que eu tô falando. Porque relacionamento é uma coisa assim muito, eu acho muito complexo. Eu falo isso porque a gente eu que já vivi 55 anos, aquela história, né? O tempo que eu já vivi, a gente já viu bastante coisa e as dificuldades que há nessa questão, né? Que é tanto a nível interpessoal, né, do afetivo e isso que eu perguntei, né, da pessoa meia idade indo para o mercado de trabalho, é porque tem muita gente hoje que está indo, né? E eu acho que é muito bacana a gente saber disso. E aí é um momento que a gente pensa que assim, nossa, meia idade é hora de estar aposentado, ficar em casa, aí é você, televisão, teu relacionamento com a televisão acabou. E Ah, muita gente não está aceitando isso, né? Muita gente não está aceitando isso, ela está querendo continuar a convivência, indo em busca, né? E isso ela faz sabe com que que as pode coisas. produzir e pode É, agregar, continuar agregando. sim, Ela tem consciência disso. sim, Isso tem que ser explorado. sim. Acho que enquanto o cérebro está trabalhando, né? Quanto mais você a movimentá-lo, mais tarde ele vai parar e ele vai continuar Sim, produzindo, que é muito bom. E essa capacidade da gente de se adaptar aos meios, todo mundo é capaz de se adaptar a um ambiente novo? sim, sim. É possível. Sim, Tem muita dificuldade, então. dependendo da situação, mas é possível encontrar essa adaptação com o ambiente. Sempre há, né? Acho que é só se a pessoa não quiser mesmo, né? Aí não tem. Mas sempre há, porque a gente acaba encontrando, né, uma forma de se adaptar, né, ao meio também. Eu acredito muito nisso. Deixa eu ver o que o Bruno falou. Ele escreveu um texto grande, a gente tem que ler. Gente, vamos ver. Oi, Felipe. Ó, Felipe, Exemplos e são aí, os filmes. Felipão? É, são os times de futebol, todos serão campeões, porém, cada jogador tem um salário diferente. Nossa, é jogar no coletivo, ganhar no individual. Pois é, eu acho que essa mentalidade, eu acho que ela é saudável, né? Ela é saudável você pensar dessa maneira. Muito legal isso. Sim. Agora, O que seria você do quer capitão falar? sem o time, né?
Então, e eu vi a definição que o Éder deu para a equipe. Vocês têm essa. Eu achei ela tão precisa, porque o seu companheiro, né, de mentoria, quando a equipe é um conjunto de pessoas que buscam unidas, o resultado é uma coisa assim? Mais Como ou é que menos vocês isso. falam nisso? A gente fala muito sobre liderança, então ele tem várias ideias Sim, formuladas sobre equipe, mas é próximo disso mesmo. sim. E as pessoas estão todas afim da mesma coisa, né? O que é legal. Não são, Sim, elas não, as ideias elas convergem para o mesmo ponto. Elas não há uma divergência. Todos querem ser campeões, né? É isso. Agora, a gente exatamente. tinha, você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Não fazer comparações. Você tinha comentado comigo, né? No âmbito do relacionamento. Ela não é Isso. saudável fazer comparações, então? A comparação, ela tem ao meu entender, e eu tenho um respaldo psicológico também, a comparação tem um certo teor depreciativo. Naquele momento que Sim. você se compara com uma pessoa, ou você está diminuindo ela, ou você está se diminuindo. Ai, Então, por essa a perspectiva, não é comparação é saudável. Não é saudável. Uhum. E a gente tem muito isso na rede social. Os Ah, adolescentes de hoje, lá, sim, uns 12, 15 anos, que já tem sim, aquele ideal de corpo perfeito, do cabelo perfeito, do relacionamento perfeito, fica se comparando com atrizes, se sim. compara com amiga que é mais popular, ou às vezes Ah, ela se compara se depreciando, poxa, eu quero ser bonita como ela, eu quero ser bonito como ele, ou sim. eu sou melhor do que ele, olha, ele não faz isso, eu faço com excelência, com perfeição, com magnitude, magnificência e tudo mais. Hum, Isso é ruim pra caramba. Então, eu prefiro que as pessoas. Muita gente tem essa ideia errada sobre comparação. Né, de, vou me comparar, vou estudar matemática para ser bom que nem um Einstein. Pô, é um negócio assim, bem mirabolante, bem bipolar, né? É um extremo bem longo, pô, não tem como. Não tem aham. como, empiricamente falando, não tem como você mensurar isso. Não tem. Qual que seria o Aham. ideal, então? Você se inspirar. Se inspirar nas Ah, pessoas. sim, Aquela que você sim, enxerga sucesso nela, aquela pessoa que você tem admiração pela maturidade, pela desenvoltura que ela sim. tem de lidar com as situações. Poxa, a Janete tem um jeito de se expressar, tem um jeito comunicativo, sempre sorridente, educada, cortês. Poxa, eu posso Hum, aprender com ela, vou começar a prestar atenção nessas minúcias dela e vou procurar aplicar em mim também. Porque se isso é bom Inspiração. e agradável aos meus olhos, acho que se eu fazer isso também vai ser agradável aos olhos das outras pessoas. E pode até servir de um Sim. incentivo para que elas comecem a fazer também. Olha só a corrente. Né? Como eu te falei, a gente Sim. não se conhecia, a gente começou a se conhecer porque eu te mandei mensagem e falei, olha, eu enxergo a sua família de um jeito que me chama muito a atenção. Porque, Sim. falando um pouco sobre a questão de fé aqui, que a gente pertence à mesma fé, Sim. eu tinha a visão de que vocês têm um certo equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Eu sentia que isso não afetava, isso começou a me chamar a atenção. Cara, por que isso? Eu vi as fotos, você Como que é isso? viajando, a casa bonitona, vocês bem arrumados. Falei, caramba, eu fiquei com isso na cabeça, até que eu te mandei aquela mensagem. E a gente ficou conversando um tempão lá Sim. naquela vez. Sabe, isso me enriqueceu Uhum. muito, eu amadureci muito depois daquela conversa que a gente teve, tanto lá frente à igreja, como aquele dia no do hambúrguer também. Me enriqueceu Sim. muito. O Giovanni também, o Thierry, a Stephanie. O Nicolas, eu não tenho Uma muito inspiração. tenho contato com o Nicolas, mas aquilo me enriqueceu muito, sabe? Aquilo, um pouquinho que eu consegui pegar de vocês, me enriqueceu espiritualmente, materialmente, Olha intelectualmente, só. afetivamente. Então, pô, é uma inspiração que eu acabei encontrando e eu posso aprender, eu posso crescer com isso também. Vou investir, vou me aproximar mais. Que bom. É o ideal de pessoa que eu também quero me tornar. E, modéstia à parte, eu creio que eu esteja conseguindo, corrigindo inúmeros comportamentos que eu tenho. Ai, Eu acho que eu vou morrer corrigindo, porque ai, é meu Deus. impossível a gente erradicar as nossas falhas, é impossível. Mas Sim. com o passar do tempo, com maturidade, se relacionando com as pessoas que nos proporcionam um ambiente saudável de amadurecimento, a gente consegue diminuir aquelas contradições que nós temos. A gente começar a experienciar aquela relação autêntica, tanto com os outros como com nós mesmos. E é um Então, processo longo.
É, mas a inspiração, então, deve ser sempre alguma coisa que você veja a possibilidade de alcançar, né? Também, né? Mesmo a inspiração, porque a comparação não serve, mas mesmo a inspiração é uma coisa assim mais plausível, né? Numa, numa, Sim. num, num parâmetro plausível, que não seja também uma coisa. Então, que nem você imagina a gente de inspiração para você. Aqui tá fácil de você alcançar. Isso aqui é. Mas eu digo se comparar com, né? Se comparar não, se inspirar em grandes exemplos, assim, eu acho que todo mundo, eu acho que todos temos, por exemplo, né, falando em, aí a Thalita está falando aqui alguma coisa, falamos para nossas crianças comerem toda a comida, ai, olha, porque o coleguinha comeu tudo, sentar direito igual a coleguinha, então, aquela comparação, né, isso, mas você não é todo mundo, a velha frase, isso é terrível. Ai, é o Bruno, Bruno, S2 para você. Deus abençoe, viu? Olha, vou falar bem rapidamente sobre isso daí que você falou, porque agora que você falou nisso novamente, eu vou falar meu ponto de vista bem rapidinho, né? Uhum. Assim, eu nunca tinha me preocupado com isso, de que as pessoas estavam nos observando, sabe? Que isso no passado eu não prestei atenção nisso muito tempo, durante muito tempo. E de uns tempos para cá, e acho que até foi mais depois da nossa conversa também, né? Quando a gente falou a respeito naquele nosso encontro, tudo, a gente ensinado a se comparar desde pequeno. Pois é. A inspiração, ela, quando você comentando daquela forma, né, eu falei, gente, que coisa perigosa, né? Na verdade, é perigoso, porque ah, na verdade, você aí enxergou que a gente estava acertando. Então, por isso você resolveu se inspirar. Porque também tem a inspiração, as pessoas que se inspiram em pessoas que às vezes não deram tão certo. Tipo assim, ai, ou não é que não deram tão certo, agiram de forma diferente, né? E adquiriram conseguiram outros resultados. Não é que isso que eu falei agiram diferente, enfim, e tiveram outros fins, né, outros resultados. Então eu não tinha essa preocupação. E ultimamente, né, a gente tem ouvido muito falar aquela frase que fala assim, não pare, né, continue, que tem alguém se inspirando em você, né? Essa frase está muito, muito atual também. E eu falei, gente, e não é que é verdade? Porque assim, Sim, aí eu me vi, eu me inspirando nas pessoas. Então eu falei, então realmente isso é verdade, isso é uma verdade, né? A gente tem, aí agora falando de novo, né, na religiosidade, né? Deus colocando a gente em processos, né, em testes, em provas, né, e é aquela coisa assim, de que você não, inclusive quando a gente está dentro, né, das provações, não pode se comparar com ninguém de forma nenhuma, né? Aí que você tem que buscar inspiração em quem passou pela situação e venceu, né? Se comparar exatamente. de forma nenhuma dentro da aprovação também, inclusive, né? Eu falar assim, quando eu falo comparação dentro da prova, é falar justamente aquilo. Ah, fulano fez, é, vou fazer também, e o resultado, se deixa estar, né? Sempre muda de um para o outro, né? Porque a gente tem as nossas decisões no meio do caminho, né? Então Uhum. nem sempre vai ser igual. Você, por exemplo, viu que a gente foi para Portugal, de repente você vai acabar indo para a Finlândia. Você quer ir para a Finlândia? Ou seja, né, sabe assim, mais longe do que a gente foi, né? É isso. Então a comparação realmente não é bacana a gente estar inspirado, né? E inspirando também, mas assim, para o bem, né? Inspirando para o bem, que não é uma coisa Exatamente. muito, é, Tem isso, um, tem um filósofo do século XVIII que eu gosto muito, que é o Soren Kierkegaard. Ele é considerado o pai da subjetividade, que mais tarde se converteu no existencialismo. E ele é teólogo também, então foi um cara que se dedicou
a estudar o cristianismo. Ele ficou uma década estudando o cristianismo. O que é ser Uau. cristão? O que de fato é ser cristão? Ele tinha uma treta muito grande com o bispo da Dinamarca na época, por isso que muitas das publicações dele tem pseudônimo. E tem um capítulo Ah, que ele sim. dedica a falar sobre a comparação. Ele fala da seguinte forma: a comparação é o parasita que rouba da árvore o fruto do crescimento. Trazendo Uau. para contextualizar no que eu falei anteriormente, a comparação ela é depreciativa e ou autodepreciativa. Você se compara uma Pois é. pessoa, ou você vai depreciar ela, ou você vai se autodepreciar. E quando você faz isso, você rompe qualquer possibilidade de crescimento, de ressignificação e de mudanças. Então, não se Sim. compare, se inspire nas pessoas. É isso. Deixa eu ver o que a Vivi falou. Nosso estilo de vida é uma responsabilidade. Muitas vezes é mais perceptível o que a gente vive do que o que a gente diz. Ah, estamos sempre sendo observados. Pois é, pois é. Sim, e você sabe que também o que eu percebo, o nosso estilo de vida é, como é que ela diz aqui? Nosso estilo de vida é uma responsabilidade, muitas vezes é mais perceptível que a gente vive do que o que a gente diz. Porque é justamente isso, né? Ainda mais hoje, né, que a tecnologia permite que a gente possa se ver mais, né? Se ver, né? A gente quase não interage pessoalmente, mas a gente está interagindo aqui e eu tô vendo você, você está me vendo, e a gente vai se trombando por aí, né? Tropeça. Esses dias você saiu para tomar sol, eu falei, finalmente você foi tomar sol. Ou É, seja, né, a gente se vê, a gente acaba se vendo a gente observa por causa disso, né? Pela forma que a gente está conseguindo acompanhar um ao outro, né? E as pessoas, elas até ontem, acho que foi ontem, eu fiz uma conversa com meu filho e a gente estava conversando, eu falei assim, viu? Ele estava me explicando a respeito, agora se a gente for falar pelo menos um pouquinho, já vamos a 1 hora e 10 minutos, da rede social, né, que era muito bom a gente falar, do comportamento das pessoas nas redes sociais, né, o ódio, porque isso, enfim. Mas eu estava falando, a gente estava comentando a respeito disso, né, que eu não tenho hábito, eu falei para ele, filho, eu não tenho hábito de fazer determinada coisa na rede social. Mas será que todo mundo faz isso? Ele falou assim para mim, mãe, a senhora não é todo mundo. Então não vai pelo que você faz para analisar o que os outros vão fazer, porque você faz assim, você não é todo. Eu falei, realmente, eu ajo dessa forma e com certeza a imensa maioria deve fazer diferente. Eu não tenho este hábito. E me parece que as outras pessoas fazem bastante. Dentro da rede social, uma determinada coisa, uma ação, uma atitude, que é ver stories, todos os reels disponíveis, etc, etc, né? Então, e aí, com isso, você tem uma observação maior do outro, de tudo que o outro fez, né? E não passa nada despercebido. E aí é onde você está sendo observado com certeza, né? exatamente. Então, é. E aí, por que a rede social tá do jeito que tá hoje? Pelo amor de Deus! Quem que vai dar um jeito nisso? O Trump disse que vai fazer uma plataforma, você soube? Eu não acompanhei muito essa polêmica. Eu Só comecei a ver falei isso, muito pronto. comentário, muita toxicidade, eu não vou mais ver isso. Tanto é que quando aparece É, eu, notícia para mim, eu nem abro para ler. de Mas os ontem para hoje, comentários estão ferrenhos. eu deixei de seguir umas 10 páginas, umas 5, por causa do conteúdo mesmo, sabe? Só a manchete já faz mal. Eu falei, gente, é melhor eu não seguir a pessoa, nem a página, nem o blog, enfim. Mas por que as pessoas têm essa facilidade? Porque aconteceu comigo hoje, inclusive, né? Eu vi uma manchete, eu fui lá e falei, meu Deus, eu vou falar alguma coisa. Eu me contei até 3 e não falei, né? As pessoas não estão contando até 3 hoje, mas o que está acontecendo? Não, acho Discurso que de elas nem. ódio absurdo. É que a grande questão da rede social é que ela permite o anonimato. Você pode perceber de que muitas pessoas que proferem discurso de ódio na rede social, o perfil Hum. delas é um avatar, não a foto delas. E muitas coisas Ah, delas são bloqueadas, são restritas no perfil delas. Então a rede social ela permite esse anonimato.
Então, se você tem Pois anonimato, é. ninguém vê tua cara. Muitas vezes você tem até um corajoso que deixa tudo aberto lá, mas mesmo assim ele fala o que bem entende, porque a rede social Sim. permite esse distanciamento da realidade, sabe? Teve uma polêmica com um youtuber aí também, de que ele era da hashtag Fica em Casa, e depois Ah, ele gravou um vídeo falando, o que você vai falar para os seus filhos amanhã, quando teve coronavírus? Que você colaborou ficando em casa ou que você ficou saindo por aí? E muita sim. gente caiu matando em cima dele. E tinha vídeo dele lá jogando bola com os caras, coisa que ele negava. Então, a rede social permite esse distanciamento que dá uma sensação de poder, de autoridade, de você E expressar segurança, né? aquela razão e segurança, coisas que É, muitas poucas pessoas teriam coragem de falar pessoalmente. Eu, sim. eu tendo a questionar se essas pessoas que têm esse discurso de ódio na rede social, de fato teriam coragem de dar a cara às tapas de falar pessoalmente. Pois Eu é. duvido Muito muito. Eu difícil. duvido muito. Porque na rede social é Uhum. fácil. Uma pessoa falar uma coisa que ela ouvir um comentário, receber um comentário de que não gostou, criticando ela, Sim. vai, mete um bloqueio e pronto. Segue vida. É fácil. É Sim. uma realidade muito, muito abstrata. É uma Matrix Sim. praticamente. Ali você faz o que você quiser, mas na real, aí já é um pouco diferente, né? Então É. a rede social traz, infelizmente, a rede social, não, acho que sim, a rede social. Acho que a vinda da rede social, consequentemente, permitiu que tem alguns psicólogos, o neurocientista, também o Pedro Calabres, ele considera como sociopatização, de você falar o que você quer. Trump tem que morrer, Ah, Bolsonaro também tem que morrer, porque senão vai ser igual aqui, sabe? é. Aham. É assustador, sabe? A palavra que mais define o que eu sinto nesse momento é isso. É assustador, porque a saber até onde vai a coragem das pessoas, enfim, né? Mas como eu senti na pele a oportunidade de ver, nossa, sabe quando a pessoa fala assim, veio aqui na ponta da língua para eu falar e eu desisti, falei, Acontece deixa quieto. comigo, aconteceu várias vezes ao longo dessa semana. Eu vi uma coisa que eu não Nossa! concordei e que eu achei prejudicial para as outras pessoas, que eu pensei, vou Aham. comentar e aí na hora eu parei e perguntei, para que eu vou comentar? O que Não, vai porque gerar do fica meu comentário? interminável. É, É um comentário que vai agregar, ou um comentário que vai gerar mais discussão? Vai politizar ainda é, mais? Vai politizar ainda é. mais por conta das pessoas que estavam comentando. Então, aqui não é o meu lugar. Eu, eu passei a pensar essa semana, a refletir, Janete, de que a rede social é antidemocrática. Você não pode expressar o que você pensa sem que o Não. outro venha causar uma represália em você. Na rede Sim, social não existe diálogo. sim, Eu estou certo e sim, você está errada. A gente vê várias sim, questões negacionista, sim. então pessoas que fazem uma pesquisa rápida ali no Google, depressão é falta de Deus. Aí pronto, aí manda aquele textão, aquela manchete, levanta aí, sai Aham, dessa e com essas pessoas não tem como você dialogar, porque elas não é, dificilmente estarão abertas para ouvir. E diálogo só sim, existe quando um está aberto para ouvir, e não rebater. sim. E a disposição à compreensão, né? Pelo menos de algum dos lados, né? É Sim. isso. É, Alguém tem que ceder então, primeiro. Alguém tem que ceder em prol, na esperança, aliás, de poder ter um diálogo saudável. Do contrário, não adianta. sim, Infelizmente, a rede social, ela é tanto uma ferramenta maravilhosa de intermediar a comunicação, ou de permitir essa aproximação como nós estamos tendo, de levar o conteúdo que, sim, pelo menos de 10 palavras que a gente trocou aqui, pelo menos se uma fizer sentido para uma pessoa, e, e se transformar em ideia, consequentemente em pequenos comportamentos, até atingir uma transformação, é uma pessoa que a gente pôde contribuir com uma pois reflexão, é, com uma ideia, e uma pessoa é, representa o mundo. Uma pessoa tem sim, inúmeros valores, crenças, a própria cultura dela, as próprias aspirações para o futuro, os objetivos, os sonhos dela. Então, se uma ideia que a gente trocou aqui fizer sentido para ela
que vai impulsionar para o que ela quer, é uma pessoa que representa o mundo. Se a gente for capaz de influenciar essa pessoa, ela vai poder influenciar muitas outras ao redor dela também. O Diego falou uma coisa sobre empatia, que realmente nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto. A Sim. Janete também falou a questão de espiritualidade, também nunca tinha parado para pensar, poxa, fez sentido. E quando uma coisa faz sentido para as pessoas, ali é a chave de ignição. Ela toma autoconsciência. Aí sim fica mais fácil ela abrir caminho para a mudança. Tudo por É, causa de uma ideia. Então, o sim, poder de uma pois é. ideia. Não sei se você já viu aquele filme da Origem, do Christopher Nolan, que é, o título em inglês é The Inception, que trata sobre os sonhos lúcidos, e que a narrativa principal do filme Ah, é o Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy. ai, não, não, eu tô confundindo com outro que tem os macacos, não é esse, né? Não, Não não, é não esse, é, não é. É um não. filme de É que o nome é 2018. muito parecido, então não, não, eu vi um mais Não. antigo, que Procura ele como falava Inception, então. Procura como Inception. Inception? E aí, The Inception. Vou marcar. Christopher Nolan. Christopher Nolan, o diretor. O diretor da trilogia do Batman. Ah, A, a, tá. ideia, a ideia principal do filme é de eles implantarem uma ideia. Acho que eu vou dar um spoiler aqui. Não se incomoda com spoiler? Eu não me. Não. Não? Pode falar. Se alguém aí Pode se incomoda falar. com spoiler, me perdoa, tá, gente? Tantos Mas a ideia ouvintes, né? principal do filme é de que um cara tem uma empresa e que não pode mais competir mais com o seu concorrente. Eles têm que fazer uma fusão. E só que para Ah, isso, ele tem que entrar no sonho do concorrente dele para que ah, ele possa ressignificar uma relação conturbada com o pai dele. Tem bem um viés psicanalítico aí. não. E, então eles têm que mergulhar fundo no sonho. O filme trata de sonho lúcido que é bem interessante, né? Coisa que eu comecei a prestar atenção de caramba, quando a perna treme assim, é a hora que eu acordo, que eles chamam de queda, né? The kick, que é o chute. Então é bem Ah, essa questão. Tanto é que o Leonardo DiCaprio ele chega para o cara e fala: Fulano, o que você está pedindo para mim é plantar uma ideia que vai se converter em uma decisão. Você tem ideia da profundidade disso? Você tem ideia do nossa. poder de uma ideia na vida de uma Uau. pessoa? Sim. Então, como eu te falei, então se o que a gente trocou aqui de ideia for útil para uma pessoa e essa ideia proporcionar mudanças, o mundo, eu considero uma pessoa como um mundo, por conta de todo o histórico de vivência dela. É um mundo que a gente consegue impulsionar para o sonho dela. E dela pode multiplicar para as outras pessoas. Para mim, isso para mim tá, Amém. eu me dou por satisfeito. Porque é uma Sim. pessoa que você consegue influenciar. É o meu discurso também. É como quando a gente abriu a live, né? Eu estava falando justamente isso. A gente, por mais que pareça um passatempo, né? Apenas, por mais que seja uma forma prazerosa de conversar, a gente está falando de coisa séria, né? E quem dera todo mundo visse dessa forma e entendesse dessa maneira, né? Como sendo uma proposta de levar conteúdo sério e de bom proveito, e de proveito, Sim. não é E é só um gratuito. passatempo. O único custo que Pois você é, tem é da internet gratuito, que você paga. Né? sim. E se ainda for uma internet limitada, a pessoa não estiver usando os dados, ela não vai pagar mais por isso, É né? verdade. Então tá. Bom, na noite que a gente comemora aí, né? Eu consegui, a gente hoje eu consegui. Eu falo que eu consegui, eu vou até explicar o porquê. Eu ia fazer um vídeo separadinho para falar, talvez até faça para deixar marcadinho na página, né? Que quando nós entramos de férias, eu fechei a conta, deixei ela uma conta privada, ela saiu do aspecto comercial, né? Ela deixou de ser uma conta comercial, né? E ficou com uma continha lá, uma conta de meio que em stand-by, mas eu tinha, né, as nossas intercorrências, nossas ocorrências de férias, tudo. E hoje eu voltei, aliás, foi ontem, né? Eu voltei com ela para a deixou de ser privada para ser comercial de novo, né? E a gente estava com 900 e poucos seguidores e hoje eu falei, dificilmente a gente vai conseguir chegar a 1.000, mas ok, né? E eu fiz todo o trâmite certinho para a conta passar a ser comercial e aí a gente conseguiu hoje já a casa dos 1.000
seguidores. Ah, que coisa boa, né? Parabéns, Aliás, fruto do seu trabalho. é, eu falei que a gente vai fazer um brinde ainda hoje, porque começou com você, né? Lá em junho, julho, já não lembro mais, mas eu fiz até uma retrospectiva recentemente. E eu quero muito agradecer por você ter. Ai, estavam falando alguma coisa aqui, por você ter me colaborado. Eu lembro lá nas nossas primeiras lives, eu estava toda, né, com bastante medo, tal, e você falou, não, não é negativo, vai Vai me embora, deixar vai pra galera. sozinho, vai me deixar sozinho. E É, já tá aquilo ali me praticamente deu um talk muita show. força. Então, olha aqui, tem bastante comentário aqui, gente. Não, eu não subiu para mim, hein? Sonho dentro de sonho. Então é isso. E aí a nossa página, né? A gente chegou aí nos 4 dígitos, que legal. E eu agradeço muito, né? Por, por, por essa ferramenta ter aparecido, por a gente ter sim. Eu sei que a gente impactou já bastante gente, viu? Eu já tive notícias, assim também não é tudo, né, que chega pra gente, mas chegou pra gente já o feedback de que sim, muita gente já teve, foi impactado de alguma maneira, então só tenho a agradecer. Por você ter me É ótimo. empurrado naquele dia, não vai me deixar sozinho coisa nenhuma, vambora, Uhum. né? E agora a gente está retornando, né? E por você ter deixado mais essa contribuição para a gente, eu agradeço de novo, tá? Eu agradeço o convite, por confiar É, novamente no que eu tenho para agregar. Para mim é uma aprendizagem, sim, enquanto assim, como eu te falei, eu procuro estudar muito, né? Procuro aprender muito, sim, só que quando eu falo que eu aprendi, eu aprendo de novo, porque eu tendo a trazer uma perspectiva diferente do que eu sim, estudei. Então, isso para mim é uma aprendizagem cíclica. Então, novamente, eu preciso de sim, você para que eu possa continuar crescendo, assim como todas as pessoas que deixaram contribuições nos comentários também. E para mim é muito sim, rico, né? sim. Então, agradecer também todo mundo que ficou com a gente até agora, comentando, interagindo, participando. Olha, Bruno, muito obrigado, Deus abençoe, a Vivi, todo mundo que entrou, a Stephanie comentou. Ai, a Carmen, a Thalita, muito obrigado, né? E aquela história, né? Só é possível ter o lado de cá porque tem o lado de lá, né? Se não Exatamente. tivesse, né, duas pessoas conversando e alguém ouvindo pelo menos um, eu falo que eu não me importo. É, e assim, porque é verdade mesmo. Aquela uma pessoinha, eu tenho certeza que está fazendo isso aqui está fazendo diferença para ela. Então, muito obrigado, Bruno. Ai, Diego, de novo. O Hum. Bruno vai voltar, gente. Muito obrigada. Aí a Águida acabou de entrar. Águida, você está entrando, a gente está saindo. Como assim? Então, na- a, cadê a sua caneca para fazer o brinde? Nós vamos fazer o Ah, tá brinde aos. aqui. Vamos fazer o brinde, vai. Alguém pode fazer um print, por favor? Eu posso fazer, mas pode acontecer de dar um. Olha só. A minha tacinha, ela tem ó, um pezinho. Um pezinho. Ó, Alguém faz tá um. Olha lá, invertido, olha tá lá. invertido, mas assim, ó, tu te tornas Ah, eternamente responsável por aquilo que cativas. ai, Ó, eu, que da hora. Ih, aí, alguém fez? Fez aí. Você sabe que essa frase, para mim, ela é muito impactante. Eu tenho medo dela, na verdade, porque eu falo assim, meu Deus do céu. E é quando eu falei da responsabilidade. Isso é muita responsabilidade, né? Você se é tornar bom. eternamente. Nossa! O medo é Tipo bom, o medo é o assim, alerta que a gente precisa para refletir. então tá bom. É, Assim como a ansiedade, né? A exatamente, ansiedade, exatamente. a ansiedade também é saudável, então que bom. Estamos ansiosos pelas nossas próximas atrações. Eu quero agradecer de novo. Ai, que bom, Thalita. Muito obrigado, viu? Eu não estou reconhecendo essa Thalita, gente, mas eu quero agradecer 1992. É a mana do Bruno, É, é a irmã do Bruno.
Irmã do Bruno? Ai, que É, ótimo! Deus abençoe! Ai, muito bom, viu? Muito bom ter vocês aqui. Vamos ver se a gente traz o Bruno também novamente para falar sobre o direito do consumidor. Ficou tanta coisa para a gente conversar, faltou bastante coisa, mas enfim, né? Por essa noite, obrigada de novo, viu? eu que Diego, agradeço o convite. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Quem ficou conosco, beijão. Beijo, Carminha! Sabe quem me prometeu fazer uma live com a gente foi o Júlio. Ele quer fazer uma live conosco. O Júlio César é o genro da Carminha. Deus Ah, é abençoe. É maravilha. é da sua terra, é da sua terra. Só eu que tô do lado de cá, tá todo mundo pro lado de lá, mas tá bom. Diego, ó, um beijo, tá? Deus Outro abençoe. para Receba um você. Obrigado a abraço todos que ficaram. apertado. Isso. Deus abençoe, gente. Um beijão, fica com Deus. Até a Tchau, próxima. pessoal. Vamos ver como é que tá para encerrar, né? Mudou aqui a, o layout, mas vamos ver se mudou o encerramento. Vamos lá. Um beijo, hein? Em 3, 2, 1. Beijo, Tchau. fica com Deus. Tchau.